Bom dia, boa tarde ou boa noite, Fábio falando de mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer um tema que me deixou um tanto intrigado. É o shifting. Não sei se vocês já tinham lido a respeito ou ouvido falar, ou até se vocês praticam esse shifting. Mas me deixou realmente curioso. Inclusive, coincidentemente, o Eli Sommer fez uma postagem recente lá no seu Instagram em que ele falava sobre um podcast que ele iria participar na rádio BBC. E era justamente sobre shifting. O que isso significa? Nada. Apenas que foi uma real coincidência. E aí, vejam, fiquei intrigado porque na chamada dessa matéria, do Diário do Centro do Mundo, eles falam sobre fugir da realidade. Isso claramente me remeteu ao devaneio excessivo. Né? Seja fuga ou escapismo ou distanciamento da realidade, é algo que é bem constante e presente no devaneio excessivo, para os devaneadores excessivos. Deixa eu só explicar como é que as coisas vão funcionar aqui. Eu vou lendo os parágrafos e vou fazendo os meus apontamentos se entender que seriam necessários. Para que eu não tenha que ler tudo de uma única vez, depois eu tenha que voltar em parágrafos específicos, né? É melhor. Então vamos lá, sem mais delongas, a chamada dessa matéria é o seguinte: saiba o que é shifting e como geração Z usa o método para fugir da realidade. A prática do shifting, que ganhou popularidade entre jovens nas redes sociais, especialmente no TikTok, permite que seus adeptos mudem de realidade por meio de técnicas de visualização e meditação. Vamos parar por aqui, já tá bem objetivo, né? O que é o shifting? Mudar de realidade, bom, eu não sei exatamente ainda que tipo de realidade é que eles estão se referindo e como é essa mudança de realidade. Se é uma coisa que se torna algo, uma crença sobre estarem realmente em uma realidade diferente, ou se é só mesmo a sensação de estar em uma realidade diferente, como é o caso do que acontece no devaneio excessivo. As pessoas sabem que elas estão saindo da realidade, de certa forma, a realidade como ela é, e objetiva, e indo para uma realidade imaginária, fantasiosa, que é algo diferente, apesar de terem toda uma gama de reações ali que são provocadas em decorrência das suas fantasias. Bom, uma outra coisa, e aqui já percebo uma similaridade e uma diferenciação, é quando ele fala sobre as técnicas, tanto de visualização como de meditação. E aí, para a gente já colocar uma diferenciação logo de cara, no caso do devaneio excessivo, não é necessário que existam técnicas. Quem é devaneador e está assistindo esse vídeo sabe muito bem que não precisa de técnica nenhuma. As coisas fluem naturalmente. E aqui eu não estou falando isso como se fosse um superpoder, mas como uma característica mesmo, né? Até pelo fato de que devanear é algo naturalmente humano. Eu já falei isso em outros vídeos, mas é sempre bom reforçar. O devaneio é uma prática comum ao ser humano. Logo, não precisa de uma técnica, exceto se você tiver dificuldades para poder devanear. E aí, quando ele fala sobre técnicas de visualização, tudo bem, eu até entendo que no caso do devaneio excessivo, assim como é o caso do shifting, a gente precisa de um recurso de visualização, daquilo que a gente está imaginando, daquilo que está sendo colocado na fantasia. Aqui no caso do shifting, eu já não sei se é uma fantasia ou do que se trata essa visualização. E meditação, bom, não é necessário meditação no caso do devaneio excessivo, muito pelo contrário, até penso. A meditação, que é muito focada, ou pelo menos me parece, focada em você estar presente no momento ali, naquele aqui e agora, vai justamente na contramão do devaneio excessivo, que faz com que você acabe vivenciando experiências que não têm relação com o aqui e agora, com aquilo que você está vivendo naquele exato momento. Mas vamos lá. Uma estudante de antropologia de 22 anos que preferiu não se identificar em entrevista ao Globo foi uma das pessoas que encontrou no shifting uma forma de reconectar-se com crenças ancestrais Yanomami sobre a capacidade de viajar para outras realidades através dos sonhos. Pronto, vamos lá. Aqui a gente já começa a perceber certas diferenciações. Primeiro ponto, reconectar-se com crenças ancestrais realmente remete a uma coisa bem... Eu não posso dizer que bem distante, porque se um devaneador realmente fantasiar a respeito da cultura Yanomami, e aí ou sobre crenças ancestrais, que também pode ser criado, né? Os devaneios podem ser baseados em coisas da realidade ou coisas completamente fictícias, novas, que não existem na realidade como ela é. Mas não tem a finalidade de reconectar uma pessoa a algum tipo de ancestralidade. Então, aqui a gente poderia talvez perceber uma certa diferença. E só para esclarecer, os Yanomami são um povo indígena que estão presentes aqui no Brasil e também na Venezuela. Mas, claro, se você quiser saber mais a respeito, eu vou recomendar que você dê um Google, porque eu não tenho realmente propriedade para poder falar a respeito dos Yanomami. Bom, e aí, viajar para outras realidades através dos sonhos. Bom, aqui também já tem uma outra
característica diferente. No caso do devaneio excessivo, a gente não fala em sonhos. Não são sonhos. Talvez para quando a pessoa não sabe que existe o devaneio excessivo e que aquilo que ela faz é a prática do devaneio excessivo, ela pode considerar que estava sonhando. Mas, na realidade, nós não estamos falando de sonho, certo? Não se trata de um sonho lúcido, mas, de fato, ir para outra realidade para se comunicar com as entidades da floresta, explicou. Novamente, se distancia bastante do devaneio excessivo. Eu não sei exatamente o que é um sonho lúcido. Se você souber, comente aqui, porque eu não sei o que se trata. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca ouvi com detalhes o que significaria na prática, certo? Se comunicar com entidades da floresta se associa a essa ideia de crenças ancestrais, né? Então, pode ocorrer de um devaneador excessivo fantasiar a respeito disso? Pode, sem problema algum. A questão é que não vai ser uma constante. Esse não é o único cenário ou universo ao qual uma pessoa que devaneia excessivamente vai adentrar. Existem milhares de universos, de coisas fictícias até coisas reais mesmo, que fazem parte da realidade. Então, vamos prosseguir. A prática, que se popularizou durante a pandemia de 2020, ganhou força entre jovens que buscavam uma maneira de escapar do confinamento. Com fanfics e vídeos de personagens como Draco Malfoy, da saga Harry Potter, dominando o TikTok, o Shift Talk, uma comunidade dedicada ao tema, floresceu. Surgiram vários edits do Draco Malfoy e as pessoas começaram a se interessar mais e mais pelo universo de Harry Potter. Contou outra estudante de 18 anos que descobriu o shifting durante a quarentena. Vamos parar por aqui porque também tem uma outra coisa interessante. E aí talvez a similaridade é que durante a pandemia nós tivemos explosões de casos de pessoas em sofrimento mental. Né? Então, e desse sofrimento surgiram diferentes reações, diferentes comportamentos. E aí, quando eu falo sobre diferentes comportamentos, eu estou falando de uma gama de coisas, de práticas e de ações, como no caso aí do shifting, mas com certeza também do devaneio excessivo, assim como outras coisas, tal qual comportamentos associados a transtornos mentais. Isso aqui não é uma novidade para ninguém. Então, talvez isso aqui também seja a similaridade. O que dá força? Embora, no caso do devaneio excessivo, não foi necessária uma pandemia para que as pessoas começassem a buscar se distanciar da realidade. Muito pelo contrário. Né? A realidade, desde que sofrida, por exemplo, para muitos devaneadores, já seria o motivo para que elas devaneassem, independente de existir uma pandemia por trás ou não. Claro que esse não é o único motivo. Tem pessoas que vão devanear porque é prazeroso. Não necessariamente porque tiveram alguma infância sofrida ou porque a sua vida de alguma maneira é avaliada de maneira insatisfatória. E aí vamos lá. Aqui também tem uma outra coisa que isso já muda a minha conclusão anterior a respeito do shifting se basear unicamente na relação com a ancestralidade. Né? Pelo que eu estou entendendo, é possível se a pessoa imergir em outros universos. Aqui a gente está falando de Harry Potter. E não é diferente do que vai acontecer no caso do devaneio excessivo. Né? O Harry Potter, Hogwarts e todo aquele universo com certeza já foi visitado por milhares e milhares de devaneadores excessivos. Né? Então, aqui está uma similaridade também. Continuando, quando você shifta, você realmente se sente em outra realidade e sente toques, gostos. O que não acontece em um sonho normal, explicou outra jovem que, assim como as demais, não quis se identificar. Então, uma coisa que é similar. As duas jovens que foram citadas não quiseram se identificar. No caso de uma pessoa que devaneia excessivamente, ela também não gosta de se expor e dizer, olha, eu pratico algo que me faz imaginar cenários completamente fantasiosos e com pessoas que estão ao meu redor, ou que eu estou em papéis ou funções diferentes daquelas que eu ocupo na realidade, ou eu tenho um corpo diferente e o corpo que eu tanto queria, por exemplo. Né? Ela não vai fazer isso justamente por receio do julgamento. É por isso que, no caso do devaneio excessivo, existe toda uma ocultação e toda uma tentativa de se esconder e de se proteger de que outras pessoas as vejam, justamente pelo fato de saber que as pessoas não vão entender e vão receber logo rótulos de que a pessoa é louca e outras coisas mais. E se não existirem outras reações, né, como tratamentos ou algum tipo de reação um tanto mais desproporcional de familiares a respeito daquela pessoa por achar que ela, sei lá, de alguma maneira está perdida entre a realidade e a fantasia. O que a gente sabe que, no caso do devaneio excessivo, existe uma clara compreensão do que é fantasia e do que é real. Né? Mas quem está ao redor muito provavelmente não vai entender, e é por isso que os devaneadores escondem que
devaneiam para todas as pessoas possíveis, se comunicando e relatando e revelando unicamente que fazem isso em fóruns e redes sociais, por exemplo, nas comunidades de Facebook, no Instagram ou qualquer outro tipo de rede social, até no YouTube, em que elas possam se sentir protegidas e seguras, né? Inclusive também não se sentirem estranhas, né? E aqui que eu também quando eu falar sobre sentir toques e gostos. Bom, talvez para alguns devaneadores exista uma reação aí tátil, não sei, aproximada. Eu não recordo de ter lido algo a respeito disso. Eu sei que existem reações emocionais ali muito condizentes com aquilo que está sendo fantasiado, mas sobre toques e gostos, eu não recordo. Prosseguindo. Ela contou ao Globo que usa métodos de relaxamento profundo e escreve roteiros detalhados, chamados de scripts, para criar as experiências que deseja vivenciar na realidade alternativa. Eu planejo tudo, desde o cenário até quem eu vou encontrar, e quando durmo, vou para essa realidade. Tá, ok. No caso do devaneio excessivo, vamos lá. Uma pessoa pode já começar a planejar o seu roteiro? Pode. Então, aqui a gente tem uma certa similaridade. Por outro lado, ela fala que quando eu durmo, vou para essa realidade, dando a entender que ocorre enquanto a pessoa dorme. Como se fosse uma preparação para o sonho que ela vai ter, um controle. Talvez por isso que eles chamem de técnica. Técnica de visualização e meditação. Porque quando elas estiverem dormindo, elas vão sonhar aquilo que elas já decidiram sonhar, baseado em seus scripts. Isso aí já difere bastante do devaneio excessivo. Embora uma pessoa possa realmente ter algum grau de controle sobre aquilo que vai fantasiar, não acontece enquanto ela dorme. Na verdade, as pessoas muitas vezes deixam de dormir porque querem devanear, ou deixam de dormir porque não conseguem dormir por conta do devaneio. Bom, então vamos lá, prosseguindo. Os universos mais comuns entre os shifters incluem séries como The Walking Dead e filmes da Marvel. A estudante de 18 anos, por exemplo, se projeta em uma versão do universo de The Walking Dead. Antes de dormir, ela escreve no script que não será atacada por zumbis e decide com quem deseja interagir. Eu decido quem quero encontrar e o que vai acontecer. Aqui, nós temos como fazer uma certa comparação igualitária, em que o devaneador excessivo pode não ter controle de quando vai devanear, mas pode ter algum controle sobre o que vai acontecer na sua história. Então, tem certa similaridade até certo ponto, né? Inclusive, a existência de universos aí que são fictícios, como Marvel, super-heróis, séries, isso também é bem comum no caso do devaneio excessivo. No entanto, a prática também atrai críticas. Algumas pessoas acreditam que o shifting é uma forma de escapismo extremo, uma tentativa de fugir da realidade ou insatisfação com a própria aparência. Uma dessas jovens refuta essas críticas, dizendo que muitos adeptos sofrem preconceito. Se a pessoa visa a fugir da realidade, é importante resolver essas questões na terapia. Não é escapando que elas vão encontrar a saída, afirmou. Tá, essa fala dela não necessariamente refuta a crítica. Na verdade, ela, de alguma forma, destaca que se uma pessoa vai fugir, é importante que ela resolva isso em terapia. Ela não vai encontrar isso, talvez porque ela entenda que ela não está fugindo da realidade no shift, né? Só se for isso. Enfim, vamos lá. Escapismo extremo. Fugir da realidade e insatisfação com a própria aparência. Isso aqui é muito similar a muitas histórias de devaneadores excessivos. Insatisfação física, ou até com quem se é, o próprio autoconceito, a própria autoimagem, né, que não se baseia unicamente na aparência física. Fugir da realidade, escapismo extremo também. São coisas muito similares à vivência de um devaneador excessivo. Ela também compartilhou que apagou vídeos sobre o tema após receber comentários ofensivos, como "vá para o CAPS", o Centro de Atenção Psicossocial. Para ela, a prática é algo sério, não um motivo de piada. Vamos lá. O fato dela ter dito que ele sofre preconceito também é uma coisa, como eu havia mencionado, é o que leva devaneadores excessivos a não contar aos seus familiares e amigos e parceiros afetivos que devaneiam. Justamente pelo fato de que sabem que vão sofrer críticas, e não são críticas baseadas em preocupações de autocuidado, mas críticas que realmente beiram a ofensa, né? O descrédito, a inferiorização, inclusive às vezes até de profissionais de saúde mental. Existem muitos profissionais que desconhecem e, por conta disso, inferiorizam ou minimizam os prejuízos do devaneio excessivo. Eu sei que existem grupos aí que defendem o devaneio excessivo como um dom, ou como um talento, ou como uma coisa saudável. E eu não estou aqui para dizer quem está certo ou errado, certo? Mas existe também uma outra parcela, e é sobre essa parcela que eu estou falando, que vivencia o devaneio excessivo com muito sofrimento.
E aí, quando eles buscam ajuda profissional, muitas vezes eles não vão ter a compreensão desses profissionais, sejam psicólogos, terapeutas, ou psiquiatras, ou qualquer outro profissional de saúde mental, e justamente vão ter reações que mais beiram a crítica do que necessariamente o acolhimento e a compreensão, no momento em que as pessoas querem realmente ser acolhidas e muitas vezes conseguir receber um tratamento que as ajude a não devanear mais de maneira compulsiva. É algo sério, não motivo de piada, eu concordo aqui, até no caso do devaneio excessivo, não é motivo de piada, é algo sério justamente porque afeta a vida de muitas pessoas. Elas estão ansiosas e anseiam bastante por um tratamento que as permita não ter que lidar com um devaneio da maneira como elas vivenciam, sem um controle, sofrendo, tendo que se esconder de outras pessoas ou ficar vigilantes caso sejam pegas devaneando, por exemplo. Fernanda Calvete Corrêa, psicóloga especializada em psicologia analítica, estuda o fenômeno e alerta sobre seus possíveis riscos. A maior contraindicação é para quem acredita que a realidade desejada é a que deve ser vivida e experimentada como solução para problemas, ficando viciado em abraçar essa idealização e fugindo da realidade dela, explicou a psicóloga. Ela acrescenta que pessoas emocionalmente vulneráveis que desejam ir e não voltar podem ser especialmente prejudicadas pela prática. Ainda assim, Corrêa reconhece que o shifting não precisa ser encarado como algo negativo, desde que os limites entre realidade e fantasia sejam claros. Aqui eu já vou fazer uma crítica, não necessariamente a ela falando sobre o shifting. Eu desconheço, né, o shifting, então eu estou tendo contato com ele agora, né, com base nessa matéria. Mas sobre o devaneio excessivo, talvez a questão não seja você saber o limite entre realidade e fantasia. Até porque no caso do devaneio excessivo, os devaneadores sabem muito bem que os seus devaneios não são reais. São fruto da imaginação. E até por isso que gera sofrimento também. Você se deparar com uma realidade completamente diferente daquela que você fantasia e sente prazer e sente diferentes emoções ali, prazerosas e agradáveis. Então, não, com a minha experiência, digamos assim, né, estudando o devaneio excessivo, eu posso fazer essa menção de que não é esse limite que define se é algo negativo ou não. Não é isso. Mas seria, nesse caso, o controle da pessoa em relação à prática. E as motivações para recorrer à prática. É isso que a gente pode entender como o aspecto de saúde ou sofrimento ou patológico em relação a esse tipo de prática de natureza mental, né? Digamos assim. As pessoas precisam entender que elas também foram imaturas e se apegaram a temas específicos em sua juventude, comentou. Segundo ela, a prática em si, embora sem comprovação científica, não é problemática se não interferir na vida cotidiana dos praticantes, e aqui também nós temos uma similaridade com o devaneio excessivo, que é o fato de que nós temos devaneios normativos, que são esses devaneios que todos nós praticamos, e nós temos também os devaneios excessivos, né? O devaneio excessivo, que é justamente essa vertente patológica. E aí depende, claro, da perspectiva, né, de quem está falando. Aqui eu estou falando realmente nessa definição, nessa separação entre o normativo como uma prática comum a todas as pessoas, de devanear, assim como, por outro lado, que seria a face patológica, e que gera sofrimento e que interfere na vida das pessoas. Né? Afeta as pessoas em diferentes áreas, social, afetiva, laboral, acadêmica, como é o próprio conceito do devaneio excessivo. Pronto, é isso. Essa foi a matéria do Diário do Centro do Mundo, que fala sobre o shifting, e o que a gente pode pensar a respeito disso é que o shifting é o shifting, e o devaneio excessivo é o devaneio excessivo. Só que em ambas existem similaridades em relação à fuga da realidade, o contato com diferentes realidades e de universos que não são reais, ou seja, fictícios. Também o fato de as pessoas precisarem se esconder ou ocultar que praticam, né, tanto o shifting como o devaneio excessivo, por exemplo, só que tem as suas outras diferenças, como eu já havia mencionado aqui, né, e eu não vou ficar retomando porque, como eu falei, a ideia era ir discutindo parágrafo a parágrafo e foi o que eu fiz. Eu queria que você comentasse aqui, né, o que você acha sobre o shifting, se você entende como uma coisa similar, se você percebeu que é realmente muito distante, muito diferente do devaneio excessivo, se você já praticou o shifting, por exemplo, ou se você conhece alguém que pratica o shifting e o que essas pessoas falam. E é isso. Em se tratando de comportamento humano, ainda que existam certas práticas similares, sempre vamos ter diferentes manifestações aí de comportamento para poder lidar com situações
das mais diversas, né? Aqui a gente está falando de algo que ocorreu durante o período da pandemia, que, como eu havia mencionado, fez com que muitas pessoas acabassem assumindo comportamentos ali para poder se sentir aliviados, para poder, de alguma maneira, fugir daquela realidade que estava realmente sendo sofrida, né? Sofrida, enfim. E é isso. Aqui tem alguns comentários, mas eu acho que pode não ser interessante lê-los. Eu posso fazer um outro vídeo justamente sobre isso, certo? No mais, a gente vai ficando por aqui. É isso. Se você curtiu esse vídeo, vou pedir que você comente, né? Especialmente, curta, compartilhe também com outras pessoas. E a gente se fala. É isso, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.